Quando a nossa irmã Kátia há pouco disse que cantar é diferente de louvar, é verdade. Muitas vezes nós estamos a cantar e não estamos a louvar. E louvor também não é só cantar. Cantar é louvar, mas às vezes o nosso cântico não passa disso. Apenas cântico. E hoje eu gostaria de falar sobre o perfeito louvor. O perfeito louvor. Nós estamos a iniciar uma semana, como eu já disse hoje neste culto, que é a chamada Semana Pascal, ou Semana da Páscoa. E no dia de hoje, no domingo de hoje, é um domingo conhecido como o Domingo de Ramos. Este Domingo de Ramos é o dia que lembra o episódio em que Jesus, uma semana antes, ou melhor, na semana em que iria ser preso e crucificado, e uma semana antes da sua ressurreição, ele entrava em Jerusalém e era aclamado, era exaltado, louvado pelas multidões. E nesse episódio que está relatado nos 4 evangelhos, portanto, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 falam desse episódio. Mas há um pormenor muito interessante, é que desses 4, 3 falam de uma outra coisa que está logo a seguir à entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho. Esses 3 falam que a seguir Jesus entra no templo. Quando ele chega a Jerusalém, ele entra no templo e vê que o templo, que devia ser o lugar de adoração, o lugar de louvor, o lugar de culto, o lugar de oração, tinha sido transformado num covil de ladrões, como ele chamou, ou seja, um lugar de vendilhões. As pessoas estavam ali a vender coisas e a fazer negócio. Então havia pessoas que estavam ali no templo, não com o propósito de louvar a Deus, mas com o propósito de fazer negócio. Então nós temos 4 dos evangelistas que falam sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. 3 deles mencionam depois a limpeza que Jesus faz quando expulsa os vendilhões do templo. Mas há um evangelista, que é Mateus, que fala nesse episódio dos vendilhões do templo também de um outro aspecto muito interessante, que é as crianças que no templo louvam a Deus. Então vamos ler para entender aquilo que hoje eu gostaria de deixar com os irmãos. Diz o texto bíblico que no capítulo Mateus, capítulo 21, Mateus capítulo 21, nós vamos ler até ao do versículo 1 até ao 17, mas não vamos ler tudo seguido, nós vamos ler por partes, está bem? Então vamos começar com Mateus capítulo 21, os versículos 1 até 7 primeiro. Depois continuaremos, versículos 1 a 7. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Iremos continuar, ficamos agora no versículo 7. É interessante que
aquilo que é chamado da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é uma entrada muito diferente daquilo que era normalmente uma entrada triunfal. Normalmente, esta entrada triunfal, que era depois até muitas vezes em muitos lugares perpetuada por aquilo que em muitas cidades nós ainda encontramos hoje, que são os arcos do triunfo, era algo que era para celebrar a vitória de um exército. Quando o general, ou às vezes o próprio imperador, regressava à sua cidade, ele era aguardado pela população. Aquele exército que tinha obtido vitória na guerra, entrava nos seus cavalos. Normalmente o rei que vinha da guerra, ou o general, ou o próprio imperador, entrava no seu cavalo, um cavalo majestoso, com a sua arma, e eram aplaudidos e aclamados pelas suas vitórias. A vitória, nessa entrada triunfal, muitas vezes eles eram aclamados não porque estavam todos bem. Às vezes eles vinham com um braço partido, com uma fita na cabeça, mas eram aclamados, foram vitoriosos, grandes. Mas esta entrada triunfal era associada, nestes reinos da terra, ao poder, à conquista, à guerra. Mas o próprio Senhor Jesus tinha dito: o meu reino não é como os reinos deste mundo. O meu reino não é comida, não é bebida. O meu reino não é conquistado com armas, com espadas, com lanças, com cavalos. O meu reino é justiça, é paz. O reino do Senhor Jesus é diferente. Então, quando nós olhamos para este texto e vemos Jesus entrar em Jerusalém montado num jumentinho, um animal de carga, um animal humilde, um animal servo, o que é que Jesus está a mostrar? Está a dizer que há uma grande diferença entre o seu reino e os reinos deste mundo. No Evangelho de Mateus nós já encontramos Jesus muitas vezes a falar deste reino. O evangelista Mateus, ele nos dá uma perspectiva realmente divina daquilo que é o verdadeiro reino de Deus. Quando ele diz lá nas bem-aventuranças que o meu reino, ou aqueles que entram no reino de Deus, são os felizes, e esses felizes, esses bem-aventurados, são os pobres de espírito, são aqueles que são misericordiosos, são os pacificadores. Então, o reino de Deus é algo que é muito ao contrário daquilo que é os reinos que são os reinos deste mundo. É um reino de servos e não um reino de senhores. Tudo isto é-nos dito antes. Aliás, se nós voltarmos uma página atrás na nossa Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, o Senhor deixa bem claro como é que é o seu reino. É feito um pedido absurdo de uma mãe em relação aos seus 2 filhos. São os filhos de Zebedeu. Os irmãos talvez não saibam, alguns não saibam o que é que aconteceu aqui, mas a mãe dos filhos de Zebedeu foi ter com Jesus e pediu: olha, no teu reino, deixa que um dos meus filhos fique sentado à tua direita e o outro à tua esquerda. Estão as mãezinhas a pedir pelos filhos: olha, dá importância ao meu filho, porque o meu filho é importante, o meu filho é grande, o meu filho tem que ser destacado. Então lá a mãe dos filhos de Zebedeu, que é aqui são Tiago e João, ela vai pedir: olha, deixa que os meus filhos fiquem nos lugares de destaque. Um era o braço direito de Jesus, o outro o braço esquerdo, os lugares de honra. Jesus respondeu claramente que não é assim no seu reino, dizendo que no seu reino, aquele que quiser ser alguma coisa, tem de ser servo. Aquele que quiser aparecer, tem que desaparecer. Aquele que quer estar num lugar de honra, tem que se colocar num lugar de humildade. E ele foi o exemplo dessa humildade.
montado num jumentinho, aparecendo para servir. No Evangelho de João, aliás, no versículo 25 até 28 daqui de Mateus 20, 25 a 28, nós vemos Jesus claramente a dizer: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E em João, no capítulo 12, o Senhor Jesus dizia: se alguém me servir, se alguém tiver este espírito de servo, meu Pai o honrará. A honra não vem dos homens, a honra vem de Deus. No reino de Deus. No reino de Deus é assim. Então há uma diferença entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Mas nós vamos ao capítulo 21 e vamos ler mais um pouco. E diz que quando Jesus nos dá este exemplo de humildade, este exemplo de serviço, que foi Ele próprio, Ele vai nos dizer o texto que as pessoas que estavam ali em Jerusalém começaram a aclamá-lo. Diz assim: e muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, e as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Neste reino, há também diferença na maneira de louvar ao Senhor. E que diferença é essa? O primeiro exemplo que temos aqui de louvor a Deus é o louvor desta multidão. Esta multidão que estava à espera, Jerusalém nesta altura, por causa da festa da Páscoa, estava cheia de gente. Então diz o texto que pessoas já estavam à espera de Jesus, outros vinham atrás dele, mas todos eles vinham gritando e aclamando, exaltando o Rei. Quando eles dizem Hosana ao filho de Davi, eles estão a reconhecer que ele é o descendente de Davi, prometido por Deus, que eles aguardavam tanto, era o Messias, era aqueles que eles esperavam que viesse para tomar o poder em Israel, devolver a grandeza à nação. E por isso, eles aclamavam Jesus como Rei. A esperança que eles tinham em Jesus e o que motivava o seu louvor era por aquilo que Jesus lhe podia dar, por aquilo que Jesus podia fazer. Era um louvor interesseiro. Porque esta mesma multidão é a multidão que mais à frente vai gritar, não Hosana ao filho de Davi, mas vai gritar, crucifica-o, crucifica-o. A diferença entre o louvor da multidão é grande, com um outro louvor que nós já iremos ver a seguir. Eles querem louvar porque eles estão interessados nas maravilhas que Jesus pode fazer. No capítulo 19 de Lucas, no versículo 37, Lucas, Evangelho de Lucas, se alguns irmãos quiserem ir até lá, podem ver, se não podem ouvir e tomar nota, mas em Lucas 19, 37, diz assim: e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, é o mesmo episódio, é o mesmo acontecimento, agora relatado por Lucas, e diz assim, e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Então eles exaltavam porque tinham visto sinais,
tinham visto prodígios, tinham visto maravilhas, tinham visto curas, tinham visto a ressurreição de Lázaro. João capítulo 12 diz isso mesmo. Se os irmãos forem então lá também para ver, João 12, no relato que João faz, ele diz assim, no versículo 18, podemos até ler o 17. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, ou seja, quando ele ressuscitou Lázaro, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Então, este hosana, este louvor, era um louvor porque tinham visto e tinham ouvido falar dos milagres, das curas, de tudo aquilo que Jesus tinha feito durante o seu ministério. Ele multiplicou pães e saciou a fome dos famintos. Ele curou os doentes, curou cegos, coxos. Ele ressuscitou mortos. Então, que melhor rei do que este? Vai resolver todos os problemas. Hosana, louvado seja, vamos exaltá-lo. Mas há um outro louvor. Vamos voltar a Mateus 21. Há um outro louvor, um louvor diferente. Diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, depois ele dirigiu-se ao templo. E o versículo 12 de Mateus 21 diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim. E nunca lestes que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Há uma grande diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus, e o reino dos homens, desculpem. Há uma grande diferença aqui entre o louvor das crianças e o louvor da multidão. O louvor das crianças, Jesus disse, é o perfeito louvor. E é perfeito porque é sem preconceito. As crianças louvam a Deus porque elas vão pôr cá para fora aquilo que está dentro delas, sem interesse, sem segundas intenções, sem querer aparecer como os filhos de Zebedeu, sem razões para outra motivação qualquer, a não ser louvar a Deus. E elas estavam lá no templo. E o Senhor disse: Este é o perfeito louvor das crianças, dos pequeninos. Por isso é que Jesus disse que se nós não recebermos o reino dos céus como crianças, nós não podemos entrar nele. Quando uma criança louva, ela simplesmente louva, nada mais. Quando aqueles adultos e aquelas multidões louvavam, eles estavam correndo para Jesus, louvando a Jesus, mas na esperança de receber cura, de receber bênção, de receber qualquer coisa. O louvor não é para receber, meus irmãos. O louvor é simplesmente para dar. O louvor é dar glória a Deus, não é receber qualquer coisa de Deus. Claro que recebemos, mas não deve ser essa a intenção. O Senhor olha para os nossos corações, o Senhor olha para as nossas intenções e vê o que está dentro de nós, quando nós louvamos. Por isso é que o Senhor, olhando para a criança simples, a criança que não tem preconceito, a criança que não tem interesse, a criança que é verdadeiramente o sinónimo também de humildade,
Ele diz, da boca das criancinhas, dos pequenininhos, aqueles que ainda não foram contaminados às vezes pela influência dos pais, desses sai o perfeito louvor. É por isso, irmãos, que nós não devemos, eu disse isto na quarta-feira também olhando para este texto, é por isso que nós não devemos proibir nem impedir as crianças de estar no culto ao Senhor. Muitas vezes, e nos últimos anos, nas últimas décadas, tornou-se quase que uma regra tirarmos as crianças dos cultos. Nós estamos a prejudicar o culto quando nós não deixamos que as crianças participem no culto, que aprendam a estar na casa do Senhor, no templo, assim como estas, porque das crianças sai o perfeito louvor. Elas são simples. Nós queremos polir o culto à nossa imagem. E esse já não é perfeito. O perfeito louvor vem da boca das crianças. Por isso Jesus disse, não impeçais as crianças de vir a mim. Aquela mesma multidão que aclamou Jesus, o que é que fez? Nós vamos a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 e vamos ver no versículo 18 até 21, o relato também de outros que gritaram Hosana, mas que agora gritam o quê? Lucas 23, versículo 18 até 21 diz assim, mas toda a multidão clamou a uma, dizendo, fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Jesus não fez a vontade deles, então já não era louvado, era crucificado. Quantos de nós também louvamos Jesus quando estamos na expectativa de que Ele faça alguma coisa, que Ele resolva algum problema, mas se isso não acontece, já o crucificamos. E crucificamos como? Olha, cada vez que nós abandonamos a Cristo, o rejeitamos, ou dizemos que Ele não tem poder, ou nos esquecemos dEle, ou pecamos, nós estamos a crucificar Cristo. Estamos a dizer que crucificam. E Cristo é como que o culpado de todas as coisas. Eu nunca me esqueço de uma história vivida por mim, pela minha família. Eu lembro que quando me converti, ou pelo menos quando comecei a ir à igreja, a minha mãe convidou uma vizinha no bairro onde a gente morava. E convidou-a para ela ir com a família e foram. E a senhora daquela família tinha uma filha que era muda. E ela foi e começou a frequentar e louvava no culto, também cantava. E teve uns 2 meses a frequentar e saiu. Nunca mais voltou. E eu lembro-me que a minha mãe ter dito que foi-lhe perguntar, então já não quer ir porquê? E ela disse, eu fui à espera que houvesse um milagre e a minha filha começasse a falar. Mas já vi que Deus não faz milagres. Então, o louvor aconteceu, louvor, entre aspas, enquanto se esperou um milagre. Não aconteceu, abandonou. O que é que nos motiva a louvar? Por que é que nós cantamos ao Senhor? Eu gostei de ouvir os irmãos hoje a cantar com alegria, a cantar afinados. É bonito o louvor, mas é só música, como dizia a irmã, é só cântico, ou é verdadeiro louvor? O perfeito louvor vem daquele que realmente quer engrandecer e exaltar Deus por aquilo que Ele é. E Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, Deus é o Salvador, por isso Jesus tem este nome. O nome Jesus significa salvação de Deus. E nós adoramos
ou com um coração que está à espera de alguma coisa, ou porque recebeu alguma coisa, ou adoramos porque Ele é Deus e tem o direito, o único que tem todo o direito de ser adorado e de ser exaltado. Uma criança não questiona quem é Deus, não questiona se Ele merece ou não merece. Se disser a uma criança, olha, Jesus ama-te, exalta-o, louva-o, ele canta com o mesmo ânimo, com a mesma alegria, como se Jesus não tivesse feito nada por ele. É assim que nós devemos adorar e louvar ao Senhor. Como é que tu estás a louvar a Deus? Será que Jesus, olhando para o teu coração, vê um coração de criança e diz, aqui está o perfeito louvor, a perfeita adoração? Ou será que Jesus, ao olhar para ti e para mim, o que vê no meu coração é um coração arrogante, interesseiro, ou vaidoso, ou qualquer outra coisa, que apenas louva porque quer que os outros vejam, não é? Eu louvo muito bem, eu canto muito bem. Eu sei todas as músicas de cor. Eu sou muito espiritual, por isso eu louvo, levanto as minhas mãos e estou quase em transe no culto. Qual é a razão dessa tua manifestação? Não te esqueças que o perfeito louvor vem de um coração puro e sincero. Então examine-se, como diz a Bíblia, cada um a si mesmo. E louva ao Senhor com um coração puro. Senhor, quem entrará no teu santuário, diz a palavra de Deus. Ou seja, quem entrará no lugar da adoração? Aquele que tem um coração limpo, que não se entrega à vaidade, nem jura enganosamente. É esse que tem o perfeito louvor. Que Deus vos ajude. Amém.